Será que finalmente vamos descobrir que não estamos sozinhos? UFOs. Cuando se empezó a mover así. O aumento de avistamentos inexplicáveis desafia tudo o que sabemos sobre o universo. Há décadas, olhamos para as estrelas em busca de respostas, mas agora parece que as respostas estão vindo até nós. Nos últimos anos, os relatos de objetos voadores não identificados, OVNIs, dispararam ao redor do mundo, deixando todo mundo curioso para saber o que de fato está acontecendo. O que são essas misteriosas luzes no céu? Seriam provas de vida extraterrestre, experimentos secretos ou apenas ilusões? E o mais importante, como esses eventos podem mudar a nossa vida? Hoje, vamos descobrir por que estão tendo tantos avistamentos e o que eles realmente significam. Os avistamentos de OVNIs não são um fenômeno novo. Eles nos acompanham desde o começo da humanidade, muitas vezes confundidos com mitos, lendas ou eventos sobrenaturais. Mas com o avanço da tecnologia, alguns casos se destacaram por sua complexidade e impacto. O primeiro caso que quero contar para vocês é um que aconteceu em Roswell, Novo México, em 1947. Tudo começa em um rancho isolado, próximo à região. O fazendeiro Mac Brazel encontrou algo peculiar, destroços espalhados pelo deserto. Não era algo que ele tinha visto antes. Metal que voltava ao formato original, hastes resistentes e símbolos estranhos gravados naquilo. Era algo totalmente diferente de tudo que ele já tinha visto. Agora, coloque-se no lugar dele. Você encontrou algo muito estranho e que não consegue identificar de que é feito. Para quem você ligaria? Quem você chamaria? Nesse caso, ele chamou a Força Aérea Americana para verificar a situação, e então, o que era uma curiosidade se tornou o centro de atenção de inúmeras pessoas na época. Em alguns dias, diversos jornais anunciaram que um disco voador havia sido encontrado. Até esse momento, essa era a história oficial. Mas depois que a notícia começou a se espalhar rapidamente, em menos de 24 horas, a história foi mudada. Dizem que de repente, a própria Força Aérea que havia confirmado voltou atrás e informou que o objeto encontrado não era um disco voador, mas apenas um balão meteorológico. O que todos acharam estranho era o fato desse balão ser cercado de soldados e que os destroços rapidamente foram levados à base aérea de Wright-Patterson. Décadas depois, a explicação oficial foi de que o balão fazia parte do Projeto Mogul, uma operação secreta dos Estados Unidos para monitorar testes nucleares soviéticos. O detalhe é que até hoje ninguém explicou por que diversas pessoas relataram que não foram só destroços encontrados e que junto a eles havia material biológico não humano. Outra história também sem resposta aconteceu nesse período. O caso do piloto Kenneth Arnold também é sobre avistamento de objetos totalmente diferentes do que era conhecido. Ele relatou ter visto 9 naves voadoras em formação perto do Monte Rainier, em Washington. Ele descreveu o movimento como discos deslizando sobre a água, algo que nenhuma aeronave humana conseguiria fazer. E com o tempo, as coisas foram ficando ainda mais estranhas. Imagine estar no meio de uma floresta escura, no silêncio da madrugada, e de repente luzes brilhantes aparecem no céu. Você se aproxima e o que vê desafia toda a lógica. Isso aconteceu em dezembro de 1980, na floresta de Handlesham, no Reino Unido. Na madrugada de 26 de dezembro deste ano, militares da Força Aérea de Raff Ward Bridge, usada pela Força Aérea dos Estados Unidos, viram algo estranho no céu, uma série de luzes brilhantes que desceu sobre a floresta densa, e os soldados resolveram investigar. Eles afirmaram que se depararam com um objeto metálico de formato triangular, emitindo uma luz avermelhada, e ainda tinha marcas no solo que não estavam ali. Ao se aproximarem, os soldados descreveram uma sensação estranha. O ar parecia eletrificado, e alguns relataram falhas em seus equipamentos de comunicação. O oficial Jim Peniston, um dos primeiros a chegar ao local, afirmou ter tocado na superfície do objeto, descrevendo um material liso e desconhecido, com um símbolo gravado. O objeto sumiu simplesmente da vista deles em um segundo. Na manhã seguinte, a área onde essa aeronave foi vista apresentava marcas no solo em níveis elevados de radiação, algo que posteriormente ainda foi confirmado por medições oficiais. Mas a história não parou por aí. 2 dias depois, as luzes voltaram
e mais testemunhas, incluindo o vice-comandante da base, tenente-coronel Charles Haut, registraram os eventos em gravações de áudio, descrevendo movimentos inteligentes das luzes no céu. Quando o incidente se tornou público, anos depois, o governo britânico rapidamente descartou qualquer hipótese alienígena. Segundo a explicação oficial, as luzes teriam sido reflexos do farol de Orford Ness, localizado nas proximidades, combinado com um erro de interpretação dos militares. Já os danos na vegetação e marcas no solo teriam explicações totalmente naturais. Agora, se você acha que essas coisas só acontecem nos Estados Unidos e outros países, você está enganado. Aqui no Brasil também há relatos. Tudo começou em 20 de janeiro de 1996, quando 3 jovens, Lilian, Valkyria e Kátia, caminhavam por um terreno baldio em Varginha, Minas Gerais. De repente, algo bizarro chamou a atenção delas. Uma criatura agachada, com olhos vermelhos grandes, pele escura e oleosa e cabeça desproporcional, e tinha as veias ainda saltadas. Elas descreveram a criatura como algo que não parecia humano. O pânico se espalhou pela cidade quando os relatos de uma operação militar surgiram. Carros do Corpo de Bombeiros e do Exército foram vistos na área, reforçando ainda mais que algo estranho estava acontecendo. Horas após o avistamento das jovens, surgiram relatos que uma operação sigilosa estava em andamento. Testemunhas afirmam ter visto militares recolhendo algo estranho, coberto por lonas em caminhões do Exército Brasileiro. Vários moradores relataram avistamentos estranhos naquela semana. Luzes não identificadas foram vistas no céu e alguns disseram ter presenciado uma movimentação incomum de aeronaves na região. O próprio ex-sargento da Polícia Militar, Marco Eli, que supostamente ajudou na captura, faleceu meses depois em circunstâncias totalmente misteriosas. Oficialmente, sua morte foi atribuída a uma infecção generalizada, mas muitos acreditam que há algo mais por trás disso. Até aqui, o que mais me chamou a atenção sobre todos esses casos é o fato de haver sempre mais de uma testemunha. Vimos essa luz e de aí se disparou entonces se foi. Vimos algo que bajó, se paró y de repente se clavó en el agua. Sí, una luz muy fuerte y nos aluzó así y en segundos también desapareció rápido. Miramos una especie de esfera, se miraba así un color como plateado más o menos. E a outra coisa interessante é o envolvimento dos militares em todas as vezes. O lado bom desse envolvimento é que qualquer coisa fora do comum, os militares são obrigados a fornecer um registro, mas mais pra frente eu quero falar sobre esses documentos. Pouco tempo depois, em 13 de março de 1997, numa noite comum no estado do Arizona, nos Estados Unidos, de repente, o céu sobre a cidade de Phoenix foi tomado por uma série de luzes brilhantes e alinhadas em forma de V, que pairavam silenciosamente no céu. O avistamento foi tão impressionante que milhares de pessoas, incluindo policiais, controladores de tráfego aéreo e até então o governador do estado, Fife Symington, testemunharam o fenômeno. As luzes permaneceram visíveis por várias horas e foram vistas não só em Phoenix, mas também em outras cidades do Arizona, Nevada e até no México. Várias testemunhas afirmam que as luzes não eram apenas pontos brilhantes, mas sim parte de uma enorme estrutura em forma de bumerangue que se movia lentamente de maneira silenciosa. Alguns descreveram o objeto como algo tão grande que cobriu o céu de horizonte a horizonte. Um dos relatos mais impactantes veio do próprio governador da época. Inicialmente, ele ridicularizou o caso e em uma coletiva de imprensa até vestiu um assessor com uma fantasia de alienígena. Get him too close to me, please. This just goes to show that you guys are entirely too serious. Mas anos depois, revelou que também havia testemunhado as luzes e que acreditava que não eram de origem humana. É impossível não dizermos que algo estranho vem acontecendo ao longo do tempo. Nos últimos anos, relatos de pilotos militares têm aumentado bastante. Vídeos desclassificados pelo Pentágono mostram objetos realizando manobras que desafiam as leis da física. Outra coisa interessante é que em quase todas essas situações, os pilotos descrevem esses encontros como impressionantes e inexplicáveis. Esses casos históricos são apenas a ponta do iceberg. E se antes havia muitas testemunhas, agora ainda tem documentos. Com o avanço da tecnologia e a
a disponibilidade de câmeras em qualquer lugar, o número de registros também aumentou exponencialmente. E não são apenas civis que estão relatando esses eventos. Pilotos militares e órgãos governamentais ao redor do mundo também estão intrigados com os fenômenos que vêm desafiando nossa compreensão. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou um relatório detalhando 144 casos com OVNIs entre 2004 e 2021. O relatório admitiu que a maioria desses eventos permanece sem explicação, levantando questões sobre segurança aérea e possíveis ameaças não humanas. Vídeos como Tic-Tac UFO capturaram objetos voando em velocidades impossíveis e realizando manobras que desafiam até as aeronaves mais avançadas do mundo. E o pior, os documentos mostraram que os objetos não estão só no ar, mas também no mar. Relato de OSNIs, objetos submersos não identificados, vem de várias partes do planeta, especialmente em regiões onde os oceanos são vastos e profundos. No próprio Triângulo das Bermudas, há relatos que indicam que as luzes misteriosas são frequentemente vistas entrando e saindo das águas da região. Agora, caso você ache que tudo isso possa ser uma nova tecnologia russa para espionar os americanos, você está enganado. Lá também há avistamentos. Os militares soviéticos documentaram encontros com objetos submarinos misteriosos, isso durante a Guerra Fria. Diferente dos OVNIs, que deixam rastros no radar e podem ser fotografados no céu, os OSNIs apresentam um desafio ainda maior para a investigação. A vastidão e a escuridão dos oceanos dificultam o estudo desses objetos, tornando os relatos ainda mais misteriosos. Além disso, há o fato de que muitos governos preferem manter avistamentos submarinos em segredo, seja por motivos de segurança nacional ou simplesmente porque não têm respostas. Ao seguir pesquisando, o que me fez ficar ainda mais curioso é saber que de fato o número de avistamentos vem crescendo muito. Aqui no Brasil, no Japão, na França, são em todos os lugares do mundo. Com tantos dados surgindo, cientistas e pesquisadores têm se dedicado a analisar os padrões desses avistamentos. Alguns tentam encontrar explicações naturais, como fenômenos atmosféricos ou drones avançados, enquanto outros consideraram a possibilidade de algo muito além do nosso entendimento atual. Um dos radares mais avançados do mundo, o NORAD, continua dia após dia detectando anomalias aéreas que não correspondem a nenhum artefato conhecido. Muitas luzes vistas no céu podem ser reflexos de fenômenos como relâmpagos globulares, descargas elétricas ou até ilusões de ótica, causado por camadas de ar em diferentes temperaturas. Especialistas também sugerem que alguns avistamentos podem estar ligados ao uso de drones de última geração, que possuem capacidade de voo autônomo e velocidades extremas, e ainda podem realizar manobras incomuns. Além disso, programas militares ultra secretos podem estar testando novas tecnologias de aviação. Alguns dos objetos avistados também podem ser simplesmente balões meteorológicos ou aeronaves experimentais não divulgadas ao público. Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos tomou uma postura mais transparente em relação ao tema dos OVNIs. Relatórios antes classificados começaram a ser divulgados, mostrando que o assunto sempre foi levado a sério nos bastidores. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a AARO para investigar e entender melhor esses fenômenos, coletando dados de diferentes fontes, como satélites, radares e relato de testemunhas militares. Em 2022, pela primeira vez em mais de 50 anos, uma audiência pública foi realizada no Congresso. O crescente interesse do público e da mídia pressionou o governo a lançar novas iniciativas de transparência. Recentemente, a Lei de Autorização de Defesa Nacional, NDAA, incluiu diretrizes para uma investigação mais rigorosa sobre os OVNIs. A legislação exige que as agências de inteligência e defesa compartilhem informações sobre os avistamentos com o Congresso. Além disso, prevê a criação de um arquivo centralizado para armazenar essas evidências. I think it's time to open the books on the question of government investigations of UFOs. It's time to find out what the truth really is that's out there. E você, acredita nisso?